As cruzadas eram um dos passatempos favoritos da Europa medieval. Não demoraria muito para um papa fazer um chamado para uma cruzada e logo os reis, príncipes e senhores estariam marchando com um exército para retomar a terra sagrada ou apenas dificultar a vida das potências islâmicas do outro lado do Mediterrâneo. Como você saberá um dia, a cruzada parou, mas porque a era das cruzadas chegou ao fim agora. Quando a maioria das pessoas discute cruzadas, muitas vezes é uma referência às do Oriente Médio. Mas é importante. Lembre-se que houve vários contra os pagãos no norte e leste da Europa. Além disso, houve aqueles na Península Ibérica e também alguns que foram dirigidos contra os movimentos heréticos em toda a Europa nos séculos 13, 14 e 15. Aqueles na Península Ibérica pararam porque simplesmente os cristãos venceram. E todos os estados muçulmanos foram extintos pelas cruzadas no Oriente Médio que terminaram no final do século 13 por várias razões mais complicadas. A primeira foi que os cruzados continuaram perdendo e você só pode continuar tentando a mesma coisa então. Muitas vezes antes parecia bobo. Outro motivo era que a região principal das cruzadas agora havia se mudado para o norte da África e muito de seu foco era o comércio e a pirataria. Agora eram muito menores em escala e eram feitas principalmente no interesse de um reino, não para selo religioso. Além disso, muitos foram agora realizados sem o consentimento do Papa, o que leva a uma das principais razões pelas quais essas antigas cruzadas chegaram ao fim. O poder do papado começou a declinar e todos começaram a ignorá-los. Isso se deveu a vários fatores. Numerosos cismas e tantos papas que tiveram diferentes governantes os reconheceram. Isso significava que a cruzada se tornou muito mais arriscada, pois antes de fazer uma cruzada significava que o papa excomungaria qualquer um que o invadisse durante esse tempo, e se você rejeitasse o papa que sancionou a cruzada, você poderia apenas esperar até que o exército de seu rival partisse para a Terra Santa e, no final, a segunda razão para o declínio do papado foi a reforma protestante, o que significava que muitos lugares estavam agora permanentemente fora da esfera de influência do papa e muitos daqueles que permaneceram eram agora lidando com conflitos religiosos internos. Isso significou o fim das cruzadas formais. Mas também não. Ainda havia grandes guerras envolvendo vários estados cristãos que ocorreram sob a direção do Papa. Embora não por meio de bulas papais, a maioria das emitidas nessa época foram ignoradas. A mais notável dessas guerras religiosas foram as da Liga Sagrada contra o Império Otomano. Não foram para restaurar a Terra Sagrada ou reconquistar Constantinopla, mas para retardar e, finalmente, deter a expansão otomana no Mediterrâneo e na Europa. Isso não funcionou imediatamente, mas não demorou muito até que o Império Otomano começasse seu longo declínio terminal e as nações europeias logo operassem em termos de política externa nacional independente e não com qualquer senso do mundo cristão unido tentando recuperar cidades religiosas importantes. Era um interesse nacional, que iria dirigir as guerras estrangeiras depois disso e que continuaram até a captura de Jerusalém pelos britânicos na Primeira Guerra Mundial, que foram muito rápidos em descartar quaisquer conotações religiosas para a conquista. Porque até então a ideia de uma guerra religiosa cristã era completamente bizarra. Espero que tenham gostado deste episódio e obrigado